Bom, dando continuidade agora então, vamos ver aí a nosso helper. Vamos começar a tratar criar o nosso helper para poder pegar as informações do banco de dados. Então, vou criar aqui dentro do diretório Correios um diretório chamado helper e uma classe chamado data. Beleza? Então, a gente vai dar um use abstract helper, Magento framework app helper abstract Magento framework. Aqui, esse cara aqui. Vou dar um extend em abstract helper. Beleza. Além disso, a gente vai acrescentar mais duas classes, que é o scope e interface. Scope Magento Store model scope interface. E nós teremos também um scope config interface, que é esse camarada aqui. Então vamos atribuir aqui o nosso método protected, atributo, aliás, protected scope config, criando o nosso construtor. Já puxou ali o meu contexto, né? Então nós vamos aqui adicionar o scope config interface, que vai armazenar em scope config. Então vou ter um diz scope config, que vai receber scope config. Ok? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte. O nosso módulo aqui, ele vai trazer essas informações do banco de dados. A gente vai pegar quase todas essas informações aqui do banco de dados para poder tratar na helper. O que acontece? A gente pode ver que ele se repete muito, que é res barra bromax, não é correios barra active, só diferenciando o final, né? Se ele só diferencia o final, então para facilitar, eu vou criar uma constante chamada base config path, que é res barra bromax, não é correios barra, tá? Agora nós vamos criar aqui um método que vai ser o nosso método, um método privado, private function get value. Esse método aqui, ele vai ser para abstrair, na verdade, tá? A gente não tem que ficar repetindo muita coisa. Então, ele vai receber um value, e nesse value ele vai dizer, ó, vai return scope config get value. Nesse get value aqui, nós temos que passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro aqui é o path, que é o caminho que a gente quer trazer as informações, no caso do nosso valor aqui no banco, né, nosso path, tá? Então, o primeiro é o path, é o caminho, e o segundo é o escopo, tá? No caso, quando você trabalha com Magento, é sempre importante que você especifique no seu código a loja que você está trabalhando, o escopo da loja que você está trabalhando. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um self base config path, que vai concatenar com o valor value. Então, eu vou ter aqui um base config path, que é essa minha constante, concatenado com o valor que eu vou passar aqui no path, no value, aliás. Então, aqui eu vou no scope interface, eu vou especificar aqui a store. Pronto. Com isso, se o cliente ele tiver na Store View iPhone, então quando bater aqui, ele só vai pegar as informações da tabela que tem para Store View iPhone. Se tiver na Store View LG, vai pegar as informações apenas para Store View LG. Não tem perigo de pegar informações de store errado. Ok? Feito isso, aqui a gente fez uma validação, tá? Que a gente está dizendo o seguinte, que esse método aqui, ele sempre vai retornar ou um nulo ou uma
string, tá bom? Isso aqui é uma boa prática do PHP. Bom, agora nós vamos começar então, de fato, a brincadeira. Vamos criar aqui um método para a gente poder pegar a URL dos correios. Então vai ser get web service. Esse camarada aqui, ele vai me retornar um vazio ou uma string, um nulo ou uma string, tá? Então vai dar um return get value, que é o método que nós criamos aqui em cima, nosso método privado, que vai ser, vou pegar na coluna, aqui ó, o web service. Então, ao invés de eu colocar toda aquela informação aqui, como por exemplo, seria mais ou menos isso, dentro disso aqui, que seria coisa pra caramba, então, o que que a gente fez? A gente criou esse método privado para poder abstrair essa, essa, essa necessidade que nós temos de estar sempre trazendo aquela informação, né, para não ficar repetindo muito código. Então, a gente traz o básico do que a gente precisa consultar e aqui a gente vai especificando qual campo que a gente quer retornar, tá? Então, tem o get web service, tem o get login, get password, get login, aqui vai ser login, get password, aqui vai ser password. Se você tiver dúvida com relação ao que você tem que trazer, você dá uma olhadinha aqui no banco, que aí você vai saber certinho o que, que você tem que trazer, né? Vamos pegar agora o nosso post methods, getting, posting, methods. O post method vai trazer uma string também, normal, como os outros. Cadê o post methods? Tá aqui. Get title. Get title, se bem que eu acho que esse title aqui nós não faremos uso dele. Não, nós não vamos fazer uso dele. Porque esse aqui vai pegar pelo config lá no, lá no checkout. Mas de qualquer maneira, vamos deixá-lo aí só para desencargo de consciência. Vai que. Então, get title, eu vou ter também um get max weight. Vou procurar aqui o valor dele. Max weight. Sempre esqueço esse negócio errado. Weight. Beleza. Vamos pegar agora o get increase delivery dates. Increase delivery days. Esse camarada aqui, ele sempre será um int, ou nulo ou int, tá? Procura aqui, tá aqui. Get increase delivery days. Beleza, vamos pegar agora o nosso método que vai verificar se a gente vai criar log ou não. Get enable log, que está aqui. Que também vai ser nulo ou zero, né? Nulo ou inteiro, aliás.
Vamos pegar agora os métodos que no caso são para padrão de tamanho, né? Largura, essas coisas, default weight, default underline weight, default underline width, default underline height, e agora a gente tem um default length. O que aconteceu aqui? Ah, length. Além dessas informações, só para a gente concluir essa primeira parte e para depois a gente dar um tratamento também, a gente também precisa aqui no nosso help trazer o nosso Orange Postcode, que isso vai ser extremamente importante para a gente. O que é o Orange Postcode? Se você acessar aí no seu admin e for em Sales e em Shipping Settings, você vai verificar que você tem um Orange aqui, tá? Que são as configurações padrão ali do Magento, né? Para o frete. Então, inspecionando o elemento, então aqui eu tenho o Shipping Orange Postcode. Então, eu vou copiar esse cara aqui. Aliás, eu vou fazer uma, uma busca por postcode. Você pode ver que eu tenho aqui, ó. Até esqueci de explicar isso aqui, né? Eu estou com select, tudo from, core config data, where, path, a coluna path, é like, é qualquer coisa que vem antes ou depois como postcode, tá? É isso que eu estava fazendo aqui para poder trazer as informações dos correios. Agora eu vou usar para trazer aqui do postcode. Então eu tenho esse path aqui, ó, Shipping Orange Postcode. Para esse aqui eu vou fazer um pouco diferente do que eu já estava fazendo anteriormente, porque o que a gente estava fazendo anteriormente, ele tem um disvalue que ele está concatenando com essa constante. Isso aqui não vai servir para a gente para o get orange postcode. Então a gente vem aqui, é um public function get orange postcode. Esse camarada aqui é obrigatório sempre me trazer alguma coisa. Então por isso que eu não vou colocá-lo para poder me retornar nulo. Vou dar um return, diz scope config get value. Qual é o path? O path é esse aqui, shipping barra origin barra postcode. E o scope config interface store. Bom, feito isso, a gente já está trazendo diversas informações do banco de dados aí para, para um posterior tratamento, tá bom? A gente vai parar aqui, produção, o vídeo vai ficar muito extenso e no próximo vídeo a gente continua e faz alguns ajustes aqui que eu já estou vendo que vai ser necessário. Beleza? Um abraço.